Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência de hoje, aqui pela Masper TV, pelo 575, pelo 520 e também pela plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem um patrocínio e tem um apoio de CDP Consultoria em Direito Público. Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer também a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. SPO Tecnologia, conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e também redefine aí o cuidado na saúde do seu município. Lembrando que você pode nos acompanhar também lá no nosso canal no YouTube, né? Se inscreve lá, ativa a notificação, dá aquele legal pra gente, e os bastidores do programa lá no nosso perfil no Instagram. O nosso convidado para abrir o programa deste domingo é vencedor do troféu Mérito Prefeitos em Evidência, presidente da poderosa Amesne e prefeito da nossa querida Garibaldi, prefeito Sérgio Quessini. Seja muito bem-vindo, e capa da próxima revista Em Evidência também. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Muito obrigado pela oportunidade em apresentarmos a nossa cidade Garibaldi, nossa querida, um pedacinho da Itália fora da Itália, e a nossa Amesne, a Associação da Encosta Superior do Nordeste, da nossa Serra Gaúcha, que é a locomotiva do estado do Rio Grande do Sul. Boa, prefeito. Eu vou começar já contando para o pessoal que está nos acompanhando uma curiosidade sobre a produção de espumante, de champanhe, no caso. Como é que é essa história de engarrafar lá em Garibaldi? 1913, Manuel Petrolongo Filho lançou pela primeira vez no Brasil, na cidade de Garibaldi, o champanhe. Em 1915, ele registrou a marca Champanhe. Portanto, é a única empresa fora da região do champanhe que pode utilizar em seus rótulos a denominação Champanhe, pelo método Champanois. Opa, é verdade, porque surgiu aquela polêmica, né? Daí todo mundo começou a chamar de espumante, porque a champanhe, vamos tomar uma champanhe, não podia mais chamar. Então, essa curiosidade da nossa querida Garibaldi. Prefeito, o senhor começa um novo ciclo à frente da Prefeitura com a gestão 2025-2028 já em andamento, né, prefeito? Quando que a demanda é a maior que o próprio orçamento, né? Como é que a Prefeitura define o que entra primeiro quando temos demanda e um orçamento apertado? O que entra primeiro e o que entra depois na hora da realização das obras? Como a gente faz nas empresas, como a gente faz em casa. Elege-se prioridades. E nós elegemos as prioridades. Desde no ano da nossa administração, a primeira, pela ordem de prioridades, é a educação. Nenhuma criança sem escola, nenhuma criança sem creche. Porque nós precisamos dar a oportunidade para nossos filhos, nossos netos, nossas crianças terem acesso à educação, e educação de qualidade. Nós investimos muito em educação, em primeiro lugar. Segundo lugar, a saúde. A saúde é um bem universal. A saúde é o melhor bem que nós temos para preservar a vida. E principalmente para as pessoas idosas, que tanto trabalharam, que tanto contribuíram, que tanto fizeram a nossa cidade tão bonita. Quando a doença lhe bate às portas, às vezes lhe faltam os recursos, lhe faltam as condições e às vezes só uma orientação. Então investimos muito em saúde. Chegamos a investir 23,5%, o ano passado 21,36% em saúde, quando a Constituição nos obriga a aplicar 15%. Mas saúde, como tudo,
se faz com dinheiro, se faz com recursos. Então, se prioriza em Garibaldi a educação e a saúde. Que maravilha, prefeito. Em 2025, a Prefeitura também apresentou um balanço com mais de 30 obras e ações aí em áreas da infraestrutura. É isso, prefeito? Felizmente, Garibaldi é uma cidade bastante pujante, tem uma indústria e um comércio e serviços muito forte, e com isso dá um retorno muito bom de tributos, de impostos para o nosso município. Além de investirmos mais em saúde e educação, ainda nos resta recursos confortáveis para investir em obras de infraestrutura e este ano em turismo. Então, foram mais de 30 obras. Fizemos o maior trecho de uma única vez de asfalto, que foram 4 quilômetros no nosso interior. Isso mostra as prioridades nas obras, tanto na cidade, nos bairros e no interior. Tratamos todos igualmente. É verdade, prefeito. Eu ia perguntar, inclusive, asfalto no interior, né? A gente tem aqui uma realidade, prefeito do Rio Grande do Sul, que existe a área urbana dos municípios e a área rural. E às vezes eu fico impressionado, converso com os colegas prefeitos, sobre a extensão de muitos municípios da área rural. Como é que é essa relação da área urbana com a área rural lá em Garibaldi, prefeito? Em Garibaldi já sofreu 3 emancipações. 4, se contarmos lá de 1959, que foi Carlos Barbosa. Emancipou-se Daltro Filho, que compõe Imigrante, Boa Vista do Sul, que também era distrito de Garibaldi, e Coronel Pilar, que também era distrito de Garibaldi, que levaram a maior fatia da área rural. Opa. Então, hoje, 82% é área urbana. Só 18% é área rural. Ficou a área rural. Porém, uma área rural muito bonita. As vinícolas. As vinícolas, os parreirais. Nós temos 54% da denominação de origem Vale dos Vinhedos. É Garibaldi. 34% da área dos Vale dos Vinhedos é Garibaldi. Opa! 54% da DO é Garibaldi. Então, nós fizemos esses investimentos, estamos levando ao asfalto para todo o nosso interior e levando o turista para o interior, porque o nosso interior é muito bonito. É verdade. O turismo, aliás, tem se mostrado. A gente teve, né, prefeito, a questão da pandemia. O pessoal viu como é que era ficar sem poder viajar, sem poder passear. E a gente teve a questão das enchentes também. Mas tudo acabou se voltando para o Rio Grande do Sul. Eu acho que isso foi uma questão interessante. E muita gente que não conhecia, que viajava até para o Uruguai, para a Argentina, para Santa Catarina, né, para o interior pro Nordeste do Brasil, acabou descobrindo o nosso Rio Grande do Sul, que é lindíssimo, lindíssimo mesmo. Tem um potencial turístico, gastronômico, hoteleiro, e Garibaldi é um carro-chefe desse potencial turístico do nosso estado, sem dúvida nenhuma. Muito bem. E fizemos parte da região da Serra, da região da uva e vinho. É uma região bastante rica, com muitas atrações turísticas do turismo natural. Nós temos muita história. Garibaldi tem 150 anos de história, desde quando era Conde de. Lá tem cantinas maravilhosas, o enoturismo, a enogastronomia. Nos nossos interiores são lindos, nós estamos incentivando a agroindústria para fazer o que as nossas nonas mais sabem fazer, a resgatar as receitas das iguarias que os nossos imigrantes trouxeram da Itália e que passa de geração em geração e hoje chega aos nossos turistas. E os nossos festivais. Nós fizemos festivais de rua, onde não paga ingresso,
onde cada um consome o que quer, tem para todos os gostos, cores, sabores. É uma verdadeira alegria. Se vamos olhar no tempo, são aquelas quermesses feitas ao redor da igreja. É verdade. Aí nós temos o Vintage, que vai ser agora a próxima edição, no dia 13 de março. Opa! Vai ser uma festa fantástica, são 22 mil pessoas na nossa Buarque de Macedo, com seus casarões preservados. O pessoal se veste com as roupas do Vintage dos anos 20, dos anos 60, com veículos antigos, música nas nossas sacadas desses prédios, música na rua, gastronomia, a alta gastronomia do município vai para a rua, cada restaurante com um prato que serve, os nossos espumantes estão lá na rua para servir para todos, é um verdadeiro festival. Que maravilha! Dia 13 de março? 13 de março. Já está o convite aqui também. Então, o nosso primeiro bloco já está chegando no final, lembrando sempre que o programa também conta com o apoio da nossa querida FAMURS. Somos municipalistas, né? Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Revista em Evidência na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Nos acompanhe, por favor, lá também no nosso canal no YouTube e no nosso perfil do Instagram. Já volto em seguidinha com esse bate-papo aqui com o prefeito da nossa querida Garibaldi. Um instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, com sinal aberto via satélite para todo o país, pela Parabólica Digital Brasileira, pelo 575 e pelo 520, aqui para a capital, região metropolitana e também para todo o interior do estado, para mais de 11 milhões de gaúchos. Lembrando que o programa Em Evidência tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. E B Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. Também SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. A gente segue conversando, então, falando em município, do nosso município de Garibaldi, aqui na Serra Gaúcha. Estou conversando com o prefeito Sérgio Quesini, que é também aí também é presidente da MESNE, também a nossa poderosa MESNE, né, Associação da Região. Prefeito, para quem está nos acompanhando, Garibaldi fica há quanto tempo? Eu sempre gosto de fazer essa propaganda aí. Garibaldi fica há quanto tempo de Porto Alegre e quantos mil habitantes tem? 1h30, 110 quilômetros, tem 37 mil habitantes. Que cidadezinha simpática. Muito bonita, é uma cidade que mantém as características típicas da Itália. E nós temos como slogan lá, um pedacinho da Itália fora da Itália. Mantém muito as tradições, fala-se ainda o Vêneto e tem toda a história e a cultura dos nossos descendentes italianos, dos nossos imigrantes. É verdade, né? Fizemos agora, inauguramos aqui em Porto Alegre um monumento também. Garibaldi tem os monumentos também dos 150 anos da imigração italiana, né? Italiana. Recebemos o ano passado, no aniversário do município, o tartaraneto do Giuseppe Garibaldi, que junto com o Instituto Anita Garibaldi de Laguna, plantamos aí no museu uma muda da Rosa Anita Fidelis.
E esta semana ela floreou, para a alegria de todos nós, essa devoção a Giuseppe Garibaldi e essa devoção a Anita Garibaldi. Pois então, o prefeito estava contando que tem 150 anos, Garibaldi, se mistura com a imigração, então, aqui italiana no estado? Os primeiros imigrantes chegaram em 1875 e dali, nessa primeira década da imigração, Garibaldi foi contemplado. Garibaldi teve o primeiro cônsul italiano do estado do Rio Grande do Sul, foi em Garibaldi. Opa. Abramo Canini, 1884, residiu lá em Garibaldi, deu esse apoio à imigração. Garibaldi é uma história muito grande que nós devemos aos nossos imigrantes. Que bacana! Olha, o prefeito está dando uma aula de história aqui da nossa querida Garibaldi e também do nosso estado, né? Prefeito, falando sobre a questão da manutenção também do dia a dia, a gente estava falando hoje sobre a questão do asfalto, né, prefeito? A gente tem aí uma atenção constante, não só nas obras, mas na manutenção. Aliás, vou puxar uma orelha aqui do asfalto aqui de Porto Alegre, que precisa dar uma olhada grande. Eu sei que a cidade é grande e custa dinheiro, mas a manutenção também é uma preocupação da prefeitura no que se diz respeito a asfalto, arborização, enfim, a zeladoria da cidade. Isto. Iniciamos com onde era mais importante, cuidar das pessoas. Então, cuidamos da saúde, cuidamos da educação. A segunda missão de um prefeito que eu atribuo é cuidar da cidade. Para isso, nós criamos a Secretaria de Serviços Urbanos, que se ocupa dos pequenos detalhes da cidade. Plantar uma flor, cuidar do bueiro, desentupir uma boca de lobo, fazer o repave onde o asfalto se desgastou, botar um banco na praça, revitalizar a praça, ver se o chafariz está funcionando direitinho, se tem a internet, enfim, vestir a cidade, cuidar a cidade. Esta é uma missão importantíssima. Por isso Garibaldi é tão bonita, por isso Garibaldi é tão bela, por isso Garibaldi é tão bem cuidada, porque nós temos uma secretaria e uma equipe que se dedica 24 horas por dia a cuidar os pequenos detalhes da cidade. É verdade, porque, prefeito, a gente fala muito aqui sobre o municipalismo, né? A gente sabe que em cidades menores, nem tão menores assim, mas como Garibaldi, o cidadão ele não vai bater lá no governador quando vai reclamar, ele não vai bater lá no Palácio do Planalto lá para falar com o presidente, ele vai reclamar com o prefeito, porque é na cidade que a vida acontece. Pronto. Né? E a prefeitura é a porta de entrada de todos os pedidos, seja em todas as secretarias. E nós temos esse cuidado com as pessoas de cuidar bem, atender bem e encaminhar bem. Veja, por exemplo, no turismo. Garibaldi é a capital nacional do espumante. Realmente fundamentado em cima, desde 1913, que se lançou o primeiro espumante no Brasil, foi em Garibaldi. 1951, a Georges Aubert lançou o primeiro champanhe, na época, hoje espumante, pelo método Charmat. Em 1978, então, a Martini Rossi trouxe o Moscatel e lançou lá em Garibaldi também, pelo processo Asti. Então, por isso a Garibaldi é a capital nacional do espumante. E hoje se produz muito espumante, muito bons espumantes. Que vontade, deu vontade de ir lá tomar um... Premiados no Brasil e no exterior. Isso é sim, muito bom. O pessoal às vezes vai comprar coisa importada e não sabe que ali em Garibaldi ali pode comprar com uma qualidade que não deixa a desejar para nenhuma parte do mundo, né? Da serra toda nós tem excelentes espumantes. Não deve nada para ninguém. E este ano nós elegemos o turismo como uma prioridade dos investimentos. Mantida a saúde, mantida a educação, mantida a infraestrutura, mantida os serviços urbanos, vamos vestir Garibaldi com a capital nacional do espumante. E vamos
fazer agora um plano de viabilidade urbana, um plano de mobilidade urbana. Ah, sim. Que para dar viabilidade melhor ao trânsito. Para fluir mais, né? Para fluir mais, vamos implantar um sistema de rótulas. E cada rótula terá um elemento que nos conduz e nos mostra a capital nacional do espumante. Olha aí que bacana. Vai ser implementado, prefeito? Vai já ser implementado esse ano. Esse ano? Que coisa boa! Eu sei também que Garibaldi também, falando sobre a história, tem questão de museus também, né? A gente tem a questão da ferrovia também, né? Garibaldi tem essa tradição também, prefeito? A nossa ferrovia lá está naquele passeio da Maria Fumaça, saudosa Maria Fumaça, sai de Bento Gonçalves Garibaldi a Carlos Barbosa. É um passeio maravilhoso, né? Que remete aos tempos áureos da ferrovia. Ah, é verdade. Tinha que voltar isso, Tem que voltar. Hoje estamos muito mal de ferrovia no Rio Grande do Sul. Infelizmente. Mas nós estamos aí com um desafio bastante bom. O Garibaldi tem uma igreja muito bonita no setor religioso e tem um museu. E nós estamos revitalizando o museu, e ele é onde tem um monumento da imigração italiana inaugurada o ano passado, onde nós esse ano vamos fazer mais um busto à Anita Garibaldi. Nós vamos lançar em março, inaugurar um busto ao Armando Peterlungo, que foi o grande criador do champanhe e dos espumantes, o primeiro que elaborou em Garibaldi, merece ter o reconhecimento. Então, nós também vamos fazer uma via sacra, desde revitalizar Júlio de Castilhos, desde a Buarque de Macedo até a ermida Nossa Senhora de Fátima. Vamos fazer uma via sacra com oliveiras e no alto um horto de oliveira. Porque fora da religiosidade. Sim, que é muito forte. Que veio junto com a imigração. Sim. Porque quando chegaram a primeira leva de imigrantes, primeira coisa, fizeram uma cruz de madeira para fazer a primeira missa. Olha aí. E depois veio a igreja, que hoje é muito bonita. Sim. É a segunda em estado no estilo neogótico, muito bonita. E o turismo religioso também está em alta. Claro. Nós temos aí na Serra a Rota dos Capitéis, junto com Bento Gonçalves e mais 8 municípios, ao total são 10, que tem a Rota dos Capitéis, que era uma tradição dos nossos imigrantes, quando não podia ir à igreja, construir o seu capitel. Olha, que interessante, prefeito. Então, temos aí resgatando essa história, resgatando essa cultura e resgatando, acima de tudo, essa maravilha que os nossos imigrantes fizeram. Construíram na nossa Garibaldi, em toda aquela região. Imagina você associar isso com uma boa hotelaria e com uma boa gastronomia. Olha, quem não conhece Garibaldi tem que conhecer, né, prefeito? Sem dúvida nenhuma. Já falaste em hotelaria, estamos investindo e incentivando muito a hotelaria. Eu tenho agora 8 projetos em hotelaria. Opa! Um que vai projetar Garibaldi no mundo, porque é um hotel diferenciado. Espetacular. A gastronomia também. Dos 100 melhores restaurantes do Brasil, fica em Garibaldi. 2 em Garibaldi, que é o Vale Rústico, todos 2 no interior, o Vale Rústico e o La Colombina. Olha, já fica a dica. Prefeito, daqui o prefeito é um garoto propaganda de Garibaldi. Nós vamos fazer o intervalo, chegamos no final do bloco, mas tem mais um bloquinho para a gente conversar com o prefeito e você conhecer mais Garibaldi. A gente já volta. É um instante só. Lembrando aqui que o programa tem o apoio da FAMURS, nossa querida FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Na política e nos negócios, quem faz está em evidência. A gente já volta.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira com sinal aberto para todo o país, também pelo 520 aqui para a capital, região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos, né, pelo 520 da Claro TV e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Em Evidência tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac, mais da metade dos municípios do Rio Grande do Sul já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Impare Tecnologia Educacional, soluções educacionais integradas para elevar índices educacionais, promover a inclusão e fortalecer a alfabetização, o letramento e o socioemocional das redes municipais de ensino. Também tenho a SPO Tecnologia, olha, importante, viu? Porque você tem que conhecer a Suzy, que é a IA da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município, tá bom? Nos acompanha também no nosso canal no YouTube e lá no nosso perfil no Instagram. Deixa eu mostrar aqui a revista, o meu convidado, prefeito Garibaldi, Sérgio Chessini, olha aqui, ó, olha que bacana essa revista de número 113, a revista física, né? Revista Em Evidência, revista física com uma entrevista exclusiva, última palavra aqui, né? A força colaborativa das associações, uma entrevista com o prefeito de Garibaldi. Você não pode perder na revista Em Evidência de número 113. Prefeito, a gente tem falando aí sobre a questão do turismo, né, da nossa querida Garibaldi, da questão da imigração italiana. A gente falou também a questão da educação, o prefeito disse que eu acho importantíssimo, né, principalmente a questão das creches ali, né, prefeito? Fantástico. Porque as mulheres têm trabalhado, as mães têm trabalhado e assim todo mundo ganha. Mas eu estava lendo aqui, falando sobre a questão da educação, teve a ampliação da Escola Municipal Pedro Catani, com 19 salas. Eu acho que é uma entrega relevante também, né? Praticamente uma escola nova. Pois é. Para investir em educação, são 3 pilares fundamentais. Novas instalações para dar condições e conforto. Todas as nossas salas de aula têm ar-condicionado. Opa! Tem que dar condições para que o aluno se sinta bem e aprenda da melhor maneira possível. Segundo, num constante aperfeiçoamento e treinamento dos professores para que possam entregar o melhor de si para educar essas nossas crianças. E o terceiro, numa interação entre escola e país para que realmente a educação seja completa. A escola faz a sua parte, a família faz a sua parte, mas juntos se complementa numa educação mais segura, num encaminhamento com futuro mais promissor para todas as crianças e todos os filhos. Na educação tem que investir sempre, buscar novas metodologias, nós temos ali o Ensina Brasil, que está fantástico, buscando novas escolas, Essa escola tem 19 salas de aula, mais novos 1.000 alunos que nós abrimos. Praticamente uma escola nova, com todas as condições modernas de acomodação de ensino, com área de lazer, preparada para receber o contraturno, que é o que nós precisamos manter as crianças no colégio, enquanto os pais desempenham seus trabalhos, defendem a renda familiar, e isso precisa crescer. Nós temos oficinas maravilhosas de teatro, de música, de ensinamento. E aqui quero fazer um parênteses numa escola fantástica, que é o Senai. E em Garibaldi tem uma escola do Senai já pequena, que nós vamos ampliar já junto à Fiergues, e que nós temos 300 vagas, são poucas, de que o contraturno escolar, onde os nossos alunos recebem um curso profissionalizante. Olha que maravilha. Trilha de aprendizagem. Nós precisamos dobrar a escola do Senai em Garibaldi, por quê? Esse casamento, escola municipal mais escola do Senai, que é técnica,
profissionalizante, deu tão certo que quando tem as matrículas, os pais vão para a fila 2, 3 horas da manhã para garantir a vaga do filho. De tão bom que é. De tão bom que é. Que maravilha, prefeito. Eu estava olhando aqui também, falando na prestação de contas, que foi citada a aplicação de mais de 20% do orçamento na saúde, né? O pessoal tem que entender que os prefeitos eles têm regramentos percentuais de investimentos. E pelo que eu sei pelos colegas prefeitos, os municípios praticamente investem além do que a lei obriga, não é? Como é que é isso na questão da saúde em Garibaldi? A lei obriga a investir 15% da receita líquida. Garibaldi chegou a investir 23,36, 21,36, 23,50, vários anos bem acima de 20%. Da obrigação. Por quê? Porque a demanda da saúde e o nosso Estado está envelhecendo. Garibaldi também está envelhecendo. Se olhamos a nossa pirâmide etária, ao contrário, está invertida. E então requer mais investimento na saúde. Com recurso do Estado junto ao nosso hospital, que é filantrópico, foi feito mais um bloco cirúrgico de 4 salas, com 11 camas de recuperação, 11 leitos de recuperação, um investimento de primeiro mundo. Felizmente, a Serra, felizmente, Garibaldi, que atende mais de 30 municípios do hospital, presta uma saúde de primeiro mundo, podemos dizer. A Garibaldi presta para a região também, ajuda? Junto com o hospital, nas emergências. Mas Garibaldi tem o PAN 24 horas, que é o sistema de atendimento de 24 horas, sim. E estamos esse ano inaugurando mais uma UBS, que é o Santa Terezinha, para ajudar aos serviços mais básicos de saúde para o PAN. E também vamos lançar o início da obra no Bela Vista 2, o bairro de mais uma UBS, que fica ao outro lado da 453, que as pessoas correm risco em ter que atravessar a rodovia. Vamos levar a saúde para lá. Temos também um serviço de atendimento em casa, de curativos, as pessoas que não podem se deslocar até o PAN. Então, estamos olhando a saúde como realmente ela deve ser tratada, com dignidade, com respeito à pessoa humana e com o foco em realmente retribuir aquela pessoa que tanto trabalhou no momento que mais precisa e que às vezes lhe faltam os recursos. Então, a saúde, quando ele não pode chegar até os nossos postos, nós vamos até os postos. Recebemos o selo ali de vacinação, estamos nas campanhas, estamos indo com ambulâncias, prestando serviço. Realmente eu posso dizer com orgulho que a saúde em Garibaldi está funcionando e funcionando muito bem. Que coisa boa. Prefeito, estava lembrando agora, né? Garibaldi tem um povo muito trabalhador, né? Que é uma característica da imigração dos italianos aqui, né? Um povo que trabalha de sol a sol, como a gente costuma dizer, né? E aí o prefeito investindo na educação, aí vem o trabalho tecnológico e tudo mais. Prefeito, a questão dos auxílios que os prefeitos, né, organizam do governo federal, Garibaldi reduziu bastante a questão, né, desses auxílios, oferecendo emprego, inclusive, para as pessoas. Eu sei que é um assunto delicado, mas entrou no noticiário nacional, Garibaldi, né? Nós entramos junto com Bento Gonçalves. O primeiro prefeito a lançar esta campanha foi o Diogo de Bento Gonçalves, que estamos ali junto na nossa mestre. Nós aderimos imediatamente, que é dar dignidade à pessoa. Boa. Não lhe dê o peixe, ensine a pescar. Essa que é verdade. A grande frase. Muitos se acomodam com o salário Bolsa Família. Que é para ser só um momento, uma dificuldade. Então você vê aberrações, abusos. Sim. Então, nós tentamos eliminar esses abusos. De que forma?
visita-se esses que estão cadastrados, vê se realmente ele tem condições de trabalho e imediatamente se oferece 6, 8, 10 oportunidades de emprego, porque toda a Serra está carente de mão de obra. Bom, é verdade. Toda a Serra Trabalho não volta. E se a pessoa não quer mesmo trabalhar, corta seu benefício. É o que nós temos feito. Nós temos 389 Bolsa Família, reduzimos para 314. Que maravilha, porque a responsabilidade é da prefeitura. É da prefeitura. Claro, com as assistentes sociais. Sim. Porque realmente quem merece, quem precisa tem que ganhar. Será mantido. Muito bem. Prefeito, infelizmente nosso tempo está esgotado agora. Quero agradecer a aula sobre a imigração italiana e sobre a nossa querida Garibaldi, tá bom? Vamos visitar, fica o convite dia 13 de março, né? E Festival do Grostoli de 10 a 12 de abril, que é outro sucesso, que é o resgate da culinária, que é o Grostoli, trazida pelas nossas nonas e feita pelas nonas hoje do nosso interior. Que delícia! Prefeito Sérgio Quecini, muito obrigado pela participação, tá bom? E você não sai daí também, porque tem mais Revista em Evidência na sequência. A gente tem aí Vladimir Chieli falando também sobre a questão da administração do direito público na sequência. Não sai daí, a gente já volta no Estado de Só. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Kaisermac. Mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac e B Saúde ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. E lembrando que quem faz aí na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Nos acompanhe, por favor, no nosso canal lá no YouTube e também para acompanhar os bastidores do programa lá no nosso perfil no Instagram. Hoje o programa Em Evidência na TV está recebendo o Dr. Vladimir Chieli, CEO da CDP Consultoria em Direito Público, um dos nossos apoiadores. Agradeço a participação do Dr. Chieli e a gente começa aí falando sobre gestão pública. Seja muito bem-vindo, obrigado pela participação, Dr. Chieli. Muito obrigado, eu que agradeço, Cláudio, porque faz já algum tempinho mesmo que nós não temos a oportunidade de conversar e sempre tem dois assuntos maravilhosos de conversar que eu sou sempre parceiro. O primeiro deles, evidentemente, é o Grêmio e o futebol e é claro que as questões que envolvem a gestão pública, o nosso dia a dia, aliás, o dia a dia da população, né? Porque tudo envolve a área pública, é praticamente a nossa rotina diária de todos os cidadãos. Então, é sempre bom a gente poder retornar e conversar sobre esse assunto que é tão vinculado a cada um da nosso população. Dia a dia, é verdade. A gente estava falando, doutor Vladimir, sobre a questão justamente dos principais problemas dos gestores públicos, né? A gente tem vários, mas eu queria saber como é que o senhor equilibra a razão técnica também, né? A vontade de fazer com a questão humana ali, o esbarrar o prefeito quer fazer, mas muitas vezes não consegue uma questão técnica. Como é que o senhor equilibra isso na hora da gestão com o prefeito? Nós usamos uma frase na CDP bem interessante. O prefeito pode fazer quase tudo. O que varia é a forma de fazer, é como fazer. Então, nós utilizamos bastante os procedimentos de
28 anos, né, que nós atuamos diretamente na gestão com os municípios no Estado e também com o próprio poder público em geral, com as ações individuais dos gestores, os atos administrativos. E esse período todo nos deu, ao longo, né, de uma trajetória, eu não diria um grau de conhecimento, mas a acumulação de memórias, a acumulação de fatos, a acumulação de acontecimentos, que nós vamos juntando isso tudo, vamos não criando nada, mas vamos ajustando as questões à atualização, à realidade, aos procedimentos modernos. Porque a legislação, principalmente a legislação federal, ela muda de uma forma muito acelerada. Ela, constantemente nós temos o Congresso Nacional. Quando resolve trabalhar, eles fazem legislações e elas interferem diretamente na vida do cidadão. Então, essas normas federais, que agora, por exemplo, nós estamos tratando aí de uma ampla renovação na questão tributária e vai mexer na vida de absolutamente todo cidadão brasileiro, inclusive aquele prestador de serviço informal. Sim. Né? Tudo isso requer uma atualização permanente, requer uma necessidade do poder público, especialmente o municipal, que tem aquela relação direta, com cotidiana, visual, né? Requer que ele esteja sempre atualizado. E é evidente que uma administração que envolve tantas ações e tantos atos, ela sozinha, pela sua estrutura administrativa, tem dificuldades de poder fazer esse acompanhamento. Nós temos ali mais de 14.400 leis federais, temos 14 mil leis estaduais, tem toda a legislação municipal. Dependendo do município, os municípios mais antigos têm normas ali centenárias, né, que estão ali em vigor, algumas usadas, outras não. Olha só. Né? E tem, além de tudo isso, que é a legislação principal, nós temos decretos, que são milhares ou até milhões. Meu Deus. Nós temos instruções normativas, nós temos portarias, nós temos regulamentos. Então, tudo isso literalmente o termo arcabouço enorme de normas, que elas precisam ser acompanhadas diariamente. Não é uma questão assim, a gente vê uma norma, estuda ela e aplica ela ao longo do tempo. Não, ela vai sofrendo mutações, alterações, e mais do que isso, as adequações, porque, além de tudo isso, nós temos o Poder Judiciário, que faz interpretação. Ah, sim. E aí, uma determinada norma, ela pode ser interpretada de forma diferente amanhã. Tem a Câmara também, junto. Fora as câmaras municipais, claro, as câmaras municipais têm um papel preponderante local. Então, é um leque. É um leque muito grande, é uma área muito ampla, extensa, e que talvez seja a única área do direito que efetivamente abranja toda a nossa vida, toda. É verdade. Porque as áreas de trabalhista, processo civil, crime, todas elas são abarcadas por normas, por leis, e essas leis são executadas pelo poder público. Então, nós saímos aí no trânsito. Nós estamos, pode dizer o seguinte, não, mas eu não tenho nenhuma relação com o poder público, eu tenho uma empresa privada, eu tenho clientes privados. Basta sair de casa. Pronto. Já sai de casa num imóvel que paga IPTU. Já começa por aí. Se não pagar, dá problema. Pega o carro que já paga IPVA, se não que pagar, tem toda uma relação. Pode ficar no guincho lá. Começa a circular pela cidade, que tem todo um sistema viário de trânsito montado pelo poder público, fiscalizado pelo poder público. A pavimentação é feita pelo poder público. Então, a nossa relação diária é estreitamente vinculada com tudo que é ato praticado pela administração pública. E a administração pública, ela tem que seguir determinadas normas que são elaboradas pelo Legislativo, executadas pelo Executivo, né? E também fiscalizadas pelos órgãos de controle e o Poder Judiciário. É bastante complexo mesmo. Muitas vezes o cidadão reclama ali de algum tipo de serviço, alguma coisa, doutor Vladimir, e não sabe que aquela atribuição necessariamente não é do município, mas como a gente falou, não adianta. Principalmente em municípios pequenos, onde às vezes o sujeito tem até o WhatsApp do prefeito e sabe onde é que é a casa do prefeito. Tem essa distinção entre municípios problemas como municípios pequenos,
relacionado a cidades como Porto Alegre, como Canoas, como Caxias, que são maiores, ou o que serve para um serve para todos? Não, essa confusão que se faz de competências e atribuições não é só do cidadão, é do próprio Poder Judiciário, dos órgãos de controle também. Né? Porque o Poder Judiciário é constituído de seres humanos, que têm também entendimentos pessoais em relação ao conjunto da sociedade e das normas. Então, é evidente, por exemplo, que os órgãos de controle têm também uma atividade específica, Ministério Público, Tribunal de Contas, eles têm uma atividade específica de avaliação dos atos que são praticados. Mas isso não concede a nenhum deles a possibilidade de entendimento de como funciona tudo isso. Pois é. Porque é uma engrenagem, né? É um conjunto de engrenagens, é uma cadeia de engrenagens, onde cada um faz seu papel. Agora, o conjunto dessa engrenagem toda, ela tem que ser vista de fora pelo gestor. Sim. Esse é o papel decisivo. Os demais, eles estão inseridos na engrenagem. Sim. Então, eles não têm condições de ver o todo. Claro, eles fazem parte. Eles fazem parte do sistema. E o gestor está chegando. Inclusive, novos gestores, isso. Né? E o gestor vê de fora isso. Então, a gente chama de gestão sistêmica. Ele tem que atuar no conjunto da sociedade, envolvendo o judiciário, envolvendo o cidadão, envolvendo o Ministério Público, envolvendo todos. Então, de uma certa forma, o Poder Executivo, né, porque o Legislativo também tem uma atividade muito específica, o Poder Executivo, ele adota e ele tem que estar vinculado, trabalhando com tudo o que acontece na vida do cidadão, seja ele de qual for a área de vinculação. Então, por isso que é muito abrangente, por isso que se faz muita confusão em relação às competências. Sim. Porque os municípios têm as suas competências constitucionais. Por que tem competência constitucional? Porque existe um orçamento, existe dinheiro. É a mesma coisa dentro de casa. Dentro de casa, né? Um orçamento familiar. Se o nosso orçamento ele permite determinadas ações, nós não vamos extrapolar esse orçamento. E o município é exatamente isso. O município não fabrica dinheiro. Ele recebe dinheiro do contribuinte, recebe os recursos de transferência da União e do Estado. Agora vai mudar tudo, nós vamos ter uma alteração do sistema tributário. Mas ele recebe esse dinheiro e presta serviço para todo mundo, né? Inclusive para os integrantes dos demais poderes. Ele faz esse procedimento. Agora, ele tem limitações, o município tem limitações, não apenas constitucionais, mas, sobretudo, de prestação de serviço por conta do seu orçamento. Então, o município não pode, por exemplo, normalmente construir uma grande rodovia, uma grande obra. Por quê? Porque não haverá recursos suficientes para isso, já que o município tem as suas atribuições. O Estado tem as suas e a União tem as dele. Então, se mistura muito nas áreas, principalmente de saúde, educação e assistência social, se mistura muito. E a gente bota na frente, é o poder público que tem que fazer. Não, não é. O poder público, no geral, tem obrigação de prestar assistência ao cidadão e serviço. Isso é uma coisa. Mas dentro do poder público, quem tem a atribuição legal, constitucional e principalmente orçamentária e financeira para poder executar aquilo ali. E essa distinção, ela é muito tênue, ela é muito pequena. Sim. E se não houver um entendimento dessa situação, que muitas vezes não se tem, e exatamente de quem se espera decida a nossa vida, né, muitas vezes não se tem, nós sofremos diariamente esses problemas em relação aos municípios. É uma briga diária. Inclusive, né, doutor Clélio, nosso bloco já está terminando, nosso primeiro bloco aqui, eu quero falar depois sobre a questão também das atribuições percentuais que os municípios muitas vezes gastam além do que a lei exige em determinadas áreas, saúde, educação. A gente vai voltar no segundo bloco falando sobre isso e outros assuntos também. Não sai daí, seguidinho, a gente está de volta no instante só. Atenção, o jogo da comunicação política pode estar mudando de forma profunda aqui no Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral está debatendo uma minuta que, se for aprovada, pode alterar completamente a lógica da propaganda eleitoral fora do período.
O texto está propondo algo que até pouco tempo atrás parecia um pouco improvável. Críticas à gestão pública não serão consideradas propaganda eleitoral antecipada negativa, mesmo quando impulsionadas, desde que não existam elementos claros da disputa eleitoral. Na prática, isso vai significar que será possível impulsionar conteúdo criticando uma gestão e apontando as suas falhas, cobrando os resultados e questionando as decisões administrativas. Mas, porém, sem pedido de voto, sem menção a candidato e sem qualquer referência direta à eleição. E é aqui que está o ponto mais sensível dessa discussão. O centro da análise ele deixa de ser apenas o conteúdo e começa a ser qual é a intenção disso aqui. Houve ou não a intenção eleitoral? E intenção não é simples de provar. Ela não está escrita, não aparece explicitamente no texto e ela não vem declarada na mensagem. Isso cria uma zona cinzenta jurídica. Na prática, teremos mais liberdade para criticar gestões públicas, mas também um aumento significativo do risco para quem comunica sem planejamento jurídico e sem estratégia política bem definida. Esse modelo se aproxima muito do que a gente já viu em outros países, principalmente ali no nosso amigo Estados Unidos, onde perfis, páginas temáticas e influenciadores atuam fora de campanhas oficiais, moldando a opinião pública, criando desgastes e construindo narrativas muito antes deste período eleitoral. E há outro ponto da minuta que passou quase despercebido, mas que tem sim impacto direto no bolso das campanhas. O material impresso passará a exigir no mínimo 10% do conteúdo em braille, além da obrigatoriedade do texto alternativo para audiodescrição. Isso representa um aumento real de custo. Campanhas ficarão mais caras, as gráficas vão precisar se adaptar aos processos e quem não se planejar vai sofrer sim esse impacto logo ali adiante. Em resumo, o cenário aponta para 3 mudanças bem claras: mais liberdade para criticar as gestões públicas, mais insegurança e risco jurídico e campanhas significativamente mais caras. Quem não entender essa mudança agora vai comunicar errado logo ali na frente. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela audiência. Lembrando que estamos no canal 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o Brasil. Obrigado aí pelo carinho, pelas mensagens que mandam aí de todos os cantos do país. Também aqui para todo o estado, né? Mais de 11 milhões de gaúchos pelo 520, a antiga NET, agora a Claro TV. E você pode acompanhar no celular, no tablet, no computador também, na plataforma digital de sua preferência. Lembrando que o programa Evidência na TV tem o apoio aí e o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público. Hoje, inclusive, esse primeiro bloco é com o Dr. Vladimir Chieli. Tem também a Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac. IB Saúde, ensino, pesquisa e extensão para o desenvolvimento humano. Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Nossa querida FAMURS também, né? Porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Lembrando que na política e nos negócios, quem faz está em evidência. Nos segue lá no YouTube e também no nosso perfil no Instagram. Dr. Vladimir Chieli, da CDP, Consultoria em Direito Público, a gente estava falando agora sobre a questão das atribuições dos prefeitos, né, em relação ao que o Estado, como é que ele entra aí e como é que entra a União. Nós temos uma mudança chegando, né, que causou muita polêmica, o famoso arcabouço fiscal, aí, as mudanças tributárias. E eu quero começar perguntando, eu comentava fora no outro bloco com o Dr. Vladimir, sobre a questão dos percentuais atribuídos aos municípios para gastar em determinadas áreas. A gente tem a questão dos impostos cobrados do município em si. Mas agora vai ter uma mudança que o dinheiro vai para a federação, vai para Brasília e depois será redistribuído voltando para os municípios de acordo, teoricamente, com as necessidades. Isso aí não vai apertar mais o cinto do prefeito, doutor Vladimir? Quem sabe? É uma decisão muito polêmica do Congresso, né? Porque, na verdade, nós estamos involuindo, nós estamos retrocedendo. O que a Constituição de 88 propôs, a partir do artigo 150 da Carta Federal, era justamente proporcionar aos entes municipais, aos próprios entes estaduais e à União,
uma separação de iniciativas, de iniciativa privativa de cada um dos entes federados em relação a uma parcela dos seus impostos, do produto arrecadatório local. E os municípios ficaram com uma pequena parcela dessa receita, dependendo do município, aí na média geral, a receita própria ela é pequena, ela vai de 10%, 15%, 5%, dependendo do tamanho do município, porque entram hoje os valores de IPTU, ITBI, principalmente, ISSQN, que aí depende da estrutura municipal. Quanto maior o município, mais prestação de serviço, mais nós temos a receita do ISSQN, e outras pequenas taxas, contribuição de iluminação pública, que são pontuais e específicas na prestação de serviço. Mas, pelo menos, o município hoje tem essa possibilidade de poder constituir os seus impostos, os impostos de sua iniciativa, de sua prerrogativa, de sua competência. A partir da reforma tributária, que ela está sendo agora começando a ser regulamentada, mas que vai ser aplicada a partir do ano que vem, de uma forma muito lenta, né? Nós teremos uma aplicação... E os dois ao mesmo tempo também, os dois sistemas ao mesmo tempo? O ano que vem começa o novo sistema com 0,1% e 0,9%, né, do sistema todo, e ele vai sendo aplicado. Então, o sistema novo vai entrando, o sistema velho vai caindo até 2033. Embora seja um período curto para uma mexida tão grande. Mas o que acontece? Esse retrocesso que nós temos e que ninguém fala. Pois é. Ninguém fala, fica todo mundo tranquilo, porque nós vamos isso. Vida segue. Esse retrocesso significa o quê? Esses impostos que são, inclusive em relação ao Estado, esses impostos que são municipais, como é o caso do ISSQN, vai se juntar ao ICMS do Estado, então são mercadorias, serviços, e vai constituir um único imposto chamado IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Este IBS, e aí talvez seja o maior problema, ele vai centralizar, então, talvez a maior fonte de receita do país, porque vai centralizar todo o ICMS de todos os estados, vai centralizar o ISSQN e IPI de todos os municípios, e inclusive da União, porque o IPI é federal, vai centralizar isso tudo num único imposto. E esse imposto cobrado, então, dos municípios, cobrados do Estado, vai se juntar num grande fundo nacional, e esse fundo nacional será gerido por um conselho formado por 27 representantes de estados, um cada estado, e 27 representantes de municípios, chamado Conselho Gestor, que ainda, inclusive, não foi complementado. Nós temos apenas nomeados os representantes dos estados, está faltando ainda, por uma questão aí de discussão de formação, está faltando ainda os 27 dos municípios. Mas esse conselho irá administrar, tanto do ponto de vista da arrecadação, do armazenamento, do fundo e da distribuição e das alíquotas, todos os valores arrecadados no Brasil inteiro, centralizado como de hábito em Brasília. Não é o que acontece hoje. Então, o município vai perder completamente a autonomia de criar os seus impostos nesse sentido. Sim. O Estado perde autonomia em cima do ICMS e também nós teremos a centralização do comando disso. Esse comitê gestor vai centralizar volumes talvez de trilhões de reais, trilhões, porque vai envolver todo esse... Imagina o ICMS de São Paulo, imagina o ISSQN de Porto Alegre, que tem uma receita em relação ao conjunto global da arrecadação do município de Porto Alegre, o ISSQN é significativo. Pois é. Então, ele vai destinar a sua atribuição de comandar hoje... De cobrar para outra pessoa para o comitê gestor. Esse comitê gestor, sequer está constituído ainda na sua integralidade, ele vai fazer todo esse gerenciamento. Então, o que significa?
que a descentralização proposta pela Constituição em 88 para que cada ente federado pudesse atuar no seu âmbito de atuação, vai voltar ao período anterior à Constituição e vai centralizar tudo de novo né, em Brasília. E aí o prefeito fica com a atribuição, a responsabilidade, por exemplo, né, o doutor Kelly falou sobre a questão da saúde, a questão da assistência social, que é a responsabilidade do prefeito e, inclusive, com percentuais obrigatórios, né, de investimento, e aí não sabe de onde que vem o dinheiro para gerir esse serviço. Nós temos saúde, 15%, que é constitucional, 15%, isso. Educação, que é 25%, que é constitucional. Inclusive, se o gestor não aplica ou, por alguma situação, ele tem os valores contestados, vai construir um determinado projeto, e esse projeto não se enquadra nas possibilidades de inclusão, né, nesses percentuais da educação, da saúde, esse valor é glosado. E aí esse percentual pode reduzir no cômputo final. E aí se reduzir, por exemplo, a 14,5% na saúde, o gestor é penalizado. Se aplicar menos que 25% é uma ação do gestor que macula, que infringe a Constituição. Então, Sim. ele é processado criminalmente e por improbidade administrativa porque descumpriu a Constituição. A pessoa do prefeito, inclusive. A pessoa do prefeito. Então, a gestão pública ela é obrigada a cumprir seus percentuais. Por quê? Porque eles são constitucionais. Então, a gente não discute a aplicação de norma, de lei. É Constituição. Então, ele é obrigado a fazer isso. Agora, quando ele faz isso, ele vai depender o quê? Da sua receita. Pois é. A receita, em princípio, com os mecanismos que tem na emenda constitucional número 132, que é aqui que introduz a reforma tributária, ela impede, em tese, na previsão constitucional, de que o município sofra uma redução da sua receita. Perfeito. Só que ainda não está definido se a redução é em relação ao último ano, aos últimos 5 anos, aos últimos 20 anos, se vai ser pela média, se vai ser por um exercício, ou 2 ou 3. Então, isso também ainda não está definido. E nós temos que ter cuidado quando falamos dessa matéria, porque a gente não pode cravar uma estaca agora em qualquer assunto desse. Porque amanhã tem muda, as emendas. né? O Senado acabou de fazer uma alteração, há um pouquinho tempo atrás, da emenda recentemente aprovada, da emenda 132, que estabelece a reforma tributária. Fez uma alteração porque cometeram um erro primário dentro do texto. Então, veja bem, nós nem começamos ainda implementar. E já estamos mudando a Constituição da emenda 132. Então, a partir do momento em que a regulamentação começar a ocorrer, que nós vamos ter lei federal para tudo, nós vamos ter decreto, nós vamos ter regulamentação, nós vamos ter instruções normativas, a Receita Federal vai vir com toda a sede do mundo, né, para poder interpretar sempre de forma mais pesada contra o contribuinte. Então, na medida que nós tivermos isso, nós vamos ter muita discussão, muito ajuste para fazer, muita coisa que vai ter que ser alterada. E a gente tem que ter cuidado ao cravar uma estaca em alguma coisa, porque amanhã ela pode ser completamente diferente. Uma das questões importantes, doutor Kelly, já faltam 2 minutos para terminar esse segundo bloco, meu Deus do céu, que eu quero conversar também. Um dos serviços do município, que não se fala muito, por exemplo, é um município que tem a sua própria previdência também, como, por exemplo, o município de Porto Alegre. Meu pai é jornalista aposentado da Prefeitura de Porto Alegre, que tem a sua própria contribuição. Assim como acontece com a contribuição federal da aposentadoria comum, muitas vezes esse também é um problema que merece uma certa atenção para depois o prefeito ter problemas na hora do pagamento dos seus funcionários, além da folha corriqueira da sua máquina, né, da sua estrutura, né, doutor Kelly? A reforma da Previdência, e a Previdência é um caos no país, um caos. E a questão é o seguinte, que ninguém está levando muito a sério isso. Pois é. Nós estamos numa situação simplesmente caótica e onde o estudo do Banco Mundial, que foi publicado ano passado, mas ele não teve muita repercussão, talvez pelos efeitos devastadores que ele produz. O Brasil tem um PIB agora a projeção é 2,5 trilhões de dólares. Bom. É muito? Acho muito. Perto dos Estados Unidos, que é 30 trilhões, Só nós temos 7%
E ainda queremos brigar com eles. Né? Nós temos 7% do PIB americano. Mas isso dá em torno de 11 trilhões de reais ano, né? É o nosso PIB. O estudo do Banco Mundial apontou que o Brasil gasta 54% desse PIB com previdência. 54%. Meu Deus. É claro que nós estamos muito próximos de países onde o caos é maior, como é o caso da França. Sim. A França tem um sistema previdenciário e de benefícios sociais impagável, por isso que eles estão quebrando, literalmente quebrando. Mas o Brasil está indo para esse caminho também. 54%, ou seja, 6 trilhões dos 11 trilhões e meio só para a Previdência. Previdência, para o bem-estar social, aquelas coisas todas. É. Então, ou a gente faz o procedimento, ou daqui muito pouco tempo, questão de 4, 5 anos, ou haverá parcelamento de aposentadorias ou redução de valores. Doutor Chieli, na minha vez, doutor Chieli, acontece isso. E na minha também. A gente vai para o último bloco, em seguida a gente está de volta, porque eu sei que esse assunto interessa você também, que está aí nos acompanhando. A gente já volta ao instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente sempre, né? Deixa eu abrir já a revista, o programa mostrando a revista Em Evidência aqui com o meu convidado, Dr. Vladimir Chieli, falando aí sobre a questão da gestão pública, né? Diretor executivo da Consultoria em Direito Público, CDP. Eu recebi uma notícia no último bloco bem complicada, bem preocupante do Dr. Chieli, lembrando que, além da consultoria em direito público, o CDP, a gente tem aí o patrocínio e o apoio de Kaisermac, mais da metade dos municípios já optaram pelos produtos e equipamentos da Kaisermac, IB Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce, revista Em Evidência. Na política e nos negócios, você já sabe, quem faz está em evidência. Nos acompanhe lá no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Dr. Vladimir Chieli, vamos voltar a falar sobre aquilo ali que me preocupou. O Dr. Chieli falou, eu comentei sobre, a gente está comentando sobre a questão da aposentadoria, da situação insustentável, né? Quando foi criado o primeiro, demorou 35 anos na época, ali mais ou menos, para receber. Depois, a partir dali, todos que entravam depois na fila começaram a contribuir e assim por diante foram recebendo. Quando se ficou esse bolo sem ninguém receber, teria que ser, né, gerido para uma série de questões constitucionais, inclusive. Agora, passado esse tempo desde que foi criada lá no século passado, a gente está enfrentando problemas de gestão. A gente está falando também sobre os municípios que têm as suas previdências. Também está tudo da mesma maneira, doutor Chieli, se não houver um planejamento? Sim, sim, porque o caos federal... E o modelo federal veio para os estados e os estados vêm para os municípios, é tudo igual. Nós temos um sistema previdenciário baseado numa legislação prevista na Constituição. Inclusive, desde 93, nós tivemos 6 reformas previdenciárias. A última foi agora, com a emenda 136 de 2025, agora em setembro, mas que, de uma certa forma... estas emendas todas, essas reformas todas, elas são perfumarias que vai se trabalhando ao longo do tempo. Ninguém até hoje entrou a fundo numa reforma efetiva. A que efetivamente resolveu um pouquinho mais foi essa de 2019, a emenda constitucional número 103 de 2019, que estabeleceu uma possibilidade, um novo patamar de aposentadoria por idade, avançando na idade. Sim. Porque hoje nós temos os países desenvolvidos estão com idade mínima de 70 anos, indo para 72, 75 anos. Opa! Porque nós vivemos mais. Começamos a viver mais. O Brasil também e o Rio Grande do Sul. A gente sempre diz, não, felizmente. Sim, felizmente a gente vive. Mas quem é que está bancando isso? Pois é. Né? Há 30 anos atrás, nós tínhamos, por exemplo, a França. Né? A França tinha 8 trabalhando para um aposentado. Hoje, os números deles estão em 3 por 1.
E a tendência seguindo isso, daqui a, pelo menos eles apontam em 2050, é empatar 1 por 1. Então, como é que um trabalha para o outro receber? Como é que um que vai trabalhar, parte da sua remuneração vai para a Previdência e o outro que está trabalhando, que não está mais trabalhando, vai receber integralmente? Então, nós contribuímos com, historicamente era 8, 9, 10 e 11. Isso. Agora é 14. Nós contribuímos ao longo do tempo com um percentual X, e quem no serviço público, por exemplo, entrou até 2003, recebe integralmente. Isso. Então, contribui com 10, recebe 100. Esta relação, diferença, alguém tem que pagar. Alguém tem que bancar, o município, no caso, ou a federação, ou o estado, enfim. Então, são valores estratosféricos. E temos aí na Previdência Geral, no INSS, 3 milhões de aposentados na fila para serem inseridos no sistema. 3 milhões estão na fila. Né? E essa é uma grande reclamação que está havendo na questão do INSS, com essa CPMI toda aí. Pois é. Que há, então, um represamento de novas aposentadorias, ou seja, valores expressivos. E como a aposentadoria, por exemplo, geral, ela é atrelada ao salário mínimo, aumentou R$1 o salário mínimo, aumenta 20 milhões a cada R$1 que aumenta no contexto geral dos pagamentos. Porque ela é atrelada ao salário mínimo. Por isso que as pessoas, a minha mãe, por exemplo, diz, por que a minha aposentadoria, o salário vai aumentar menos de R$100? Isso. É sim, porque se aumentar mais, vai todo o bolo. É uma cadeia inteira que arrebenta. E os municípios não estão longe disso. Pois é. Né? Os municípios têm uma situação muito delicada também. Por quê? Porque tem que fazer também as suas reformas. E a reforma, ela mexe diretamente na idade de aposentadoria. Nós temos que fazer a evolução da idade para avançarmos nela, porque a cada ano de idade que nós aumentamos, nós pagamos um a menos e temos um a mais de contribuição. Então, a cada ano vale 2. Sim, sim. Então, se a gente mexe em 4, 5 anos, nós temos 10 anos. Sim. E aí o cálculo atuarial, quando é feito nesta proporção, ele reduz sensivelmente o passivo, a dívida atuarial, e projeta no futuro que se faz de 35 anos, pelo menos, quando se trabalha o cálculo atuarial, é essa projeção de 35 anos para analisar qual é o percentual a ser cobrado, né, dentro dessa solidariedade, dentro dessa contribuição do poder público e do servidor. Mas isso tudo precisa ser ajustado com a clareza, a franqueza necessária. Sim, técnica, né? Porque se nós levarmos essa discussão de forma política, o sistema quebra. Pois é, simplesmente quebra. Eu ia lhe perguntar justamente isso nesses anos todos, né? Eu comecei a conversar com o doutor Kelly lá para 2019, 2020. A CDP está com 28 anos, 28. Isso aí. Estava com um pouco mais de 20 anos na época. E a gente já conversava sobre questões que depois, pontualmente, iam acabar acontecendo. A questão da Previdência é uma delas. Como é que é também administrar, doutor Kelly, do ponto de vista técnico, agora tocou no assunto da política, né? Aquelas vontades políticas, a gente tem partidos, tivemos polarizações agora criadas recentemente nos últimos tempos, e tem a questão técnica de fazer, né? Agora tem os consórcios dos municípios, aí, que eu acho uma ferramenta interessante, vão fazer 40 anos da Grampal. Como é que o prefeito ali tem que lidar, né, no caso ali, com a questão política, partidária, de querer fazer ou não deixar de fazer, com a questão o que tem que ser feito? É um jogo permanente de equilíbrio, né? O prefeito é um equilibrista e, na verdade, o gestor municipal é aquela pessoa do consenso. Ele trabalha para o consenso e busca, é claro, todo município, o Estado e olha, a União, nós temos aí divergência, nós temos aí uma polarização, vez que outra, mas o município é um pouco menor essa polarização e ela obrigatoriamente trabalha com todo o cidadão. O prefeito é o gestor de todo mundo, porque muitas vezes o opositor político mora ao lado, é vizinho, é parente, mora na frente, é parente da esposa, é tudo uma grande família no âmbito municipal. Claro que nós estamos falando não de um município como São Paulo, por exemplo, da dimensão de São Paulo, mas o gestor, ele precisa equilibrar isso. E ele faz esse papel, por isso que ele é o prefeito, por isso que ele é o eleito, por isso que ele é o escolhido, porque ele tem essa capacidade de, no momento em que, numa eleição, ele congrega, ele integra a maioria ao seu lado, evidentemente que
na administração, ele vai ter essa capacidade de poder gerir esses interesses que são difusos, são de todos. Sim. Então, é claro que a estrutura da prefeitura e o nosso trabalho também, que é um trabalho muito... claro que é um trabalho técnico, mas o trabalho técnico, ele produz documentos, produz normas, produz procedimentos. Esses procedimentos, eles, se forem exclusivamente técnicos, eles são inexequíveis, porque o papel aceita tudo. Então, entendi. a gente bota lá no papel, sim. o gestor pega aquilo e diz, tá, eu vou executar. E E aí? agora? Aí ele não consegue dar um passo. Então, qual é o nosso trabalho? É fazer procedimentos, documentos, regulamentos, projetos, programas que sejam aplicáveis e que o prefeito possa chegar no âmbito municipal e poder executá-lo com a tranquilidade de estar dentro da norma, dentro da lei e, ao mesmo tempo, de ter a condição de aquilo que ele está propondo funcionar de fato. Porque de projetos, de promessas e de papel, né, nós estamos fartos disso. Fartos, né? é verdade. A gente está quase terminando esse último bloco, doutor Keller, eu não posso deixar de falar nas eleições, o ano que vem temos eleições, pela experiência desses anos todos de trabalho. Existem normas que a gente mais ou menos sabe que, inclusive, impedem de ser feitas algumas coisas em ano eleitoral. Isso acontece de fato? Isso atrapalha a vida do prefeito? Como é que vai ser aí o ano que vem mais uma vez? O importante é discernir. O ano que vem a gente chama de circunscrição, né? Que é a área. O ano que vem a eleição é federal e estadual. Então, ela não é na circunscrição municipal. Isso está previsto na Lei 9.506. Então, sendo circunscrição a área federal e estadual, as restrições do âmbito municipal não existem. As restrições que digam respeito à sua atividade. As restrições, elas se dão apenas para Estado e União, principalmente na questão de transferências de valores, né, que são decorrentes das transferências que a gente chama voluntárias, projetos, emendas, tudo isso tem um período a partir do ano que vem para ser transferido para que o gestor federal ou o próprio gestor estadual não tenha nenhuma vantagem sobre determinado ato ou procedimento, que seria a mesma coisa no âmbito municipal. Sim, prefeito candidato à reeleição ou que vai encerrar o mandato e eleger o seu sucessor, ele não pode fazer uso no ano eleitoral da máquina para eleger o seu sucessor ou para a sua reeleição. E aí tem uma série de normas que daria um dia inteiro de programa aqui. E o Estado e a União é a mesma coisa. Só que os municípios eles vão ter algumas restrições em relação a tudo que diga respeito a verbas estaduais e federais. Então, isso nesse sentido, sim. Agora, a vida do município, ela toca normalmente, independentemente do processo eleitoral. Maravilha. Doutor Keller, deixa eu mostrar mais uma vez aqui, abri o bloco mostrando, deixa eu mostrar de novo aqui a revista do doutor Vladimir Keller aqui. Será que tem a data aqui dessa revista? Fiquei curioso aqui, 2017. 17. 2017. Doutor Keller, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Gostaria de continuar conversando, porque a gente sabe que a administração pública ela impacta diretamente a vida do cidadão e é um emaranhado, eu respeito muito o seu trabalho, porque é um emaranhado e que muda toda semana, todo dia, por que não dizer. Então, obrigado, parabéns aí pelo trabalho, né? Vamos seguir acompanhando, então, aí em 2026. Obrigado, doutor Keller. Eu que agradeço aí o convite e estou sempre à disposição. Obrigado. Comentário em evidência. Olá, eu sou Priscila Lunardelli, vice-presidente do Centeres, e nós vamos conversar brevemente sobre o Janeiro Branco, a saúde mental dos servidores públicos no estado do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, devemos relembrar que o trabalho é um condicionante importante da saúde mental de todas as pessoas, não é diferente com os servidores públicos. Neste Janeiro Branco, vamos pensar em 3 pontos que são bastante problemáticos para a saúde mental dos servidores no estado do Rio Grande do Sul. O primeiro deles é a alta responsabilidade técnica das decisões. São os servidores de nível superior que operacionalizam, monitoram e fiscalizam todas as políticas públicas que o Estado executa. Em áreas prioritárias como saúde, meio ambiente, agricultura, cultura, governança, planejamento e gestão. Essa alta responsabilidade expõe o servidor a um estresse muito grande. E todos nós sabemos que há pouca estrutura de trabalho para os servidores desempenharem as suas funções.
Uma das situações mais relevantes é a ausência de quadros de nível médio e técnico, obrigando os servidores de nível superior a executarem, além das atribuições do seu cargo de origem técnica, as atribuições dos cargos de outras escolaridades. O segundo ponto importante é a questão da hierarquia como modo de pressão política. Temos vivido tempos em que muitas chefias de departamento e setores de políticas públicas não têm graduação nem especialização na área que coordenam, porque suas indicações são políticas. Nesse sentido, servidores altamente especializados, mestres, doutores, nas suas áreas de atuação, dependem hierarquicamente de autorização de suas chefias com indicação política. Isso gera um grande estresse. E é comum que o sindicato receba os relatos de assédio. O assédio mudou muito nos últimos anos. Hoje o assédio não se configura mais como gritos e ameaças, mas há um silenciamento do desenvolvimento do trabalho técnico que é vivenciado diuturnamente pelos servidores públicos de nível superior. Servidores altamente qualificados são silenciados da sua posição técnica e, inclusive, recomendados a não emitirem as posições para a qual estudaram e se prepararam fortemente. O último ponto que nós vamos conversar é sobre a ausência de revisão anual geral, apenas para os servidores do nível executivo. Isto gera nos servidores um grande estresse financeiro, porque nós sabemos que o caixa do Estado é único e os outros poderes recebem reajuste anual. Mas os servidores públicos de nível superior do Executivo do Estado do Rio Grande do Sul não recebem, enquanto outras modalidades de contrato, como terceirizados e consultores, recebem reposição anual. Isso gera um desgaste muito grande e uma insegurança financeira que impacta diretamente na saúde mental dos servidores. Lembre-se sempre, servidores e sociedade em geral, se o trabalho adoece, é na luta sindical que o nosso enfrentamento se fortalece. Sinterg Sindical. Se você não é associado, se associe com a gente.